sem a autorização dos participantes. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio que seja câmera, filmadora, seja telefone celular, seja webcam escondida, máquina fotográfica à moda antiga, por qualquer meio, uma cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Tá? Não precisa, anotem, não precisa ser uma cena, um ato sexual, uma simples cena de nudez, e a nudez aqui não precisa ser total, uma nudez parcial, a captura, perdão, de uma imagem de partes pudicas de uma pessoa sem autorização dela, já configuraria esse crime, né? Cena de nudez, por exemplo, fotografar, pegar o telefone celular e fotografar, enfiar por baixo da saia de uma mulher e fotografar a saia dela por baixo, né? Um exemplo, tá? Então não precisa ser um ato sexual efetivamente. Por qualquer a captação, produção, fotografia, filmagem ou registro por qualquer meio de uma cena de nudez, e como o tipo não especifica, a nudez não precisa ser total, cena de nudez, ainda que parcial, então a gente entende de partes pudicas da pessoa, pode ser o seio, pode ser o pênis, pode ser a vagina, pode ser qualquer parte que ela esteja escondendo e não autorizou que a pessoa capte essa imagem de forma sem autorização dela, ok? A pena é de 6 meses a 1 ano e multa, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, uma pena bastante leve, tá? Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir uma pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou ato libidinoso de caráter íntimo. Vocês já devem ter, de alguma forma, ficado sabendo de situações, por exemplo, na qual o sujeito pega uma cena qualquer de filme pornô, uma cena sexual qualquer, e ele com a técnica dele de informática, ele coloca ali o rosto de uma atriz famosa, faz uma montagem, como se ela estivesse participando daquela cena. Então, isso também está sendo punido aqui, na mesma pena, de 6 meses a 1 ano, quem faz esse tipo de montagem com o fim de incluir uma pessoa em uma cena de nudez ou de um ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, tá bem? Notem que esse tipo penal, 216b, ele não pune quem simplesmente divulga, tá? Quem faz a divulgação, quem espalha, ele não pune. O tipo é específico em relação a quem produz, fotografa, filma ou registra, ou faz a montagem. É para quem faz capta o registro inicial, a imagem inicial, tá? Não é quem divulga, tá bem? Importante essa distinção. Por quê? Porque a divulgação vai ser punida, ou espalhar, ou publicar, ou vender, dar publicidade para isso depois, vai ser punido no 218C, né? Por isso que eu coloquei eles próximos, tá? Na aula, para a gente ver tudo junto, na aula de hoje, ok? Então, 216B, vamos para aquela classificação doutrinária do crime que a gente sempre faz. É um crime comum. Por que é um crime comum? Não é que é um crime comum... Lembra, foi a primeira aula que nós tivemos, lembra? Não é crime comum, não é que é um crime qualquer. Crime comum é um crime que qualquer um pode cometer. O sujeito não precisa de uma capacidade, pertencer a um grupo específico de pessoas para cometer. Pode ser cometido por qualquer um, tá? Homem, mulher, funcionário público, não, da iniciativa privada, desempregado, velho, jovem, parente, não parente, tanto faz. Qualquer um pode cometer este crime, tá bom? É um crime de ação pública incondicionada, vejam ali o artigo 225 do Código Penal. Todos os crimes
do título 6, crimes contra a dignidade sexual, que estão nos capítulos 1 e 2, do título 6, isto é, crimes contra a dignidade sexual. Tem vários capítulos lá. Todos dos capítulos 1 e 2, hoje, são crimes de ação pública incondicionada. Não era assim, tá? Isso é uma mudança legislativa. Alguns eram crimes de ação pública condicionada à representação, tá? Houve uma mudança legislativa, isso é recente, é de 2018 também. Então, a partir de 2018, mudança legislativa de 2018, todos os crimes dos capítulos 1 e 2, todos que nós vimos até agora, tá? Todos que nós vimos até agora, capítulos 1 e 2, do título 6 da parte especial do Código Penal, isto é, dos crimes contra a dignidade sexual, tem vários capítulos, capítulos 1 e 2, todos esses crimes são crimes de ação penal pública incondicionada, tá? O titular da ação é o Ministério Público e ele, o Ministério Público, o promotor ou a promotora de justiça, entendendo que há prova de materialidade e indícios de autoria, entra com a ação penal, independentemente da vítima querer ou não querer, tá bem? Vamos adiante. É um tipo alternativo misto. Nós lembram do tipo alternativo misto? Aquele que há vários verbos, né? Aqui, produzir, fotografar, filmar ou registrar, se no mesmo contexto, o sujeito produziu e fotografou, fotografou e produziu, ou filmou e produziu, fotografou e filmou, ele responde por um crime único. Ele não responde por dois crimes, tá? No mesmo contexto. Se ele fez isso com pessoas diferentes, um dia ele filmou uma pessoa, 2 dias depois ele fotografou outra, aí não é o mesmo crime, aí são dois crimes diferentes, ele vai responder em concurso, e, no meu entender, nessa situação, já vimos isso bastante em aulas passadas, concurso material, né? Vai responder pelos dois crimes. Num ele filmou, no outro ele fotografou. Mas se no mesmo contexto, na mesma situação, ele fotografa e filma e produz, ele responde por um crime só. Esse é o tipo alternativo misto, também conhecido como crime de ação múltipla. Em alguns livros vocês vão encontrar sobre essa denominação, crime de ação múltipla, ou tipo alternativo misto. É um delito doloso, né? Não dá para fazer isso sem querer. É um crime instantâneo, material, de dano, comissivo, não dá para fazer isso por omissão. Se omitir, ele se omitiu e acabou filmando. Difícil imaginar uma situação dessa, né? E insuscetível de prisão temporária. Insuscetível de prisão temporária. A lei da prisão temporária 7.960 de 89. Vocês lembram? A prisão temporária é um tipo específico de prisão processual, isso é, antes da prisão pena, antes da condenação, e é uma prisão usada na fase do inquérito policial, que tem um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5. 5 dias, prorrogável por mais 5. Se o delito for hediondo, é de 30 dias, prorrogável por mais 30. Agora, a prisão temporária só pode ser decretada dentro de outras circunstâncias para um rol específico, taxativo, de crimes que estão na lei da prisão temporária. E o crime do 216B, registro não autorizado de intimidade sexual, não está no rol da prisão temporária. Então não cabe prisão temporária para esse crime. Também não é um delito hediondo. Delito hediondo, lei 8.072 de 90, também, assim como a prisão temporária, tem um rol taxativo de crimes que são hediondos. E, por fim, cabe suspensão condicional do processo, o chamado, apelidado sursi processual. Não fala em sursis, hein? Escreve sursis, S-U-R, S-I-S, sursis. Escreve sursis, mas não fala sursis, fala sursi, tá bom? É apelidado sursi processual. Algumas pessoas chamam de sursi processual, mas o nome mais técnico que está na lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais cíveis e criminais, lei dos juizados especiais cíveis e criminais 9.099 de 95, é a suspensão condicional do processo. Para que tipo de crime cabe
a suspensão condicional do processo. Está lá no artigo 89 dessa lei, 9.099 de 95, os crimes cuja pena mínima for igual ou inferior a 1 ano. Todos os crimes, vocês vão ver, eles têm uma previsão de mínimo e máximo, de tanto a tanto. E depois, na dosimetria da pena, seguindo o critério trifásico, de acordo com o caso concreto do que aconteceu naquele crime específico, naquele caso especificamente, o juiz vai dosar a pena. Na primeira fase da dosimetria, de acordo com o artigo, lembra, circunstâncias judiciais, que estão no artigo 59 do Código Penal.